Agora a gente muda de assunto e te mostra uma história muito inusitada que vem da região sul. É hora de uma viagem no tempo, gente. Olha só, durante as obras para reformar um prédio público da cidade de Morro da Fumaça, um pedreiro encontrou uma carta de 1969 assinada pelo então prefeito na época. O Juno César vai explicar essa história para a gente. O que tinha nessa carta, Juno? Assinada pelo primeiro prefeito eleito do município de Morro da Fumaça. Imagina só o quanto que tem de história, né, nessa carta. Na carta, né, o prefeito, então, da época, o Jorge Silva, ele escreveu ali que esteve no local visitando as obras para ser inaugurado. Então, em breve, logo em seguida, foi inaugurado aquele complexo ali, onde fica a prefeitura e fica também a Câmara de Vereadores. Ele coloca até os nomes ali de algumas autoridades. Depois eu leio um trechinho dessa carta para vocês. Vou explicar melhor essa história para vocês entenderem. Aqui é o seguinte, né? A Prefeitura de Morro da Fumaça, ela fica num complexo ali, que fica a Prefeitura e Câmara dos Vereadores. Isso foi construído lá na década de 60 e foi somente inaugurado começo da década de 70. Desde então, o local jamais passou por uma grande reforma ali naquele local, né? Inclusive, até sempre foi um pedido da população. Em 2012, tivemos algumas melhorias acontecendo, mas uma grande reforma isso jamais aconteceu. Chegou o momento de acontecer, então o local está em obras, está sendo totalmente revitalizado para deixar um ambiente mais moderno e também maior, né? Até porque Morro da Fumaça cresceu bastante e a demanda, claro, precisa ainda mais de um espaço maior, um espaço mais amplo. E isso está acontecendo. Até que o pedreiro, uma boa, fazendo o trabalho dele, estava por ali tirando algumas ripas de madeira, mexendo na janela, na porta, quando de repente ele encontrou uma carta. Entre uma madeira e outra havia uma carta naquele local. Eu vou até puxar aqui a carta porque ela é bastante curiosa e ela diz exatamente o seguinte: esse edifício ele foi construído na gestão do prefeito Jorge Silva, começado em março de 67, terminado em 1969, sendo o governador do estado o doutor Ivo Silveira e o presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva. Aí ele coloca ali o nome do presidente da Câmara Municipal, nomes dos vereadores também. Ele coloca que escreveu essa carta dia 1 de janeiro de 69, nos poucos minutos que esteve na obra. É algo bastante curioso, de fato. Na hora que o pedreiro pegou, ele já percebeu que tratava-se de um contexto histórico muito importante para o município de Morro da Fumaça, chamou já as autoridades aí responsáveis e até familiares do prefeito da época, o Jorge Silva. E familiares comentaram, não deve ser a primeira e última carta encontrada, não. Podemos ter outras no município, porque o Jorge Silva gostava muito de fazer isso, uma espécie de cápsula do tempo. Ele escrevia coisas e deixava em pontos específicos do município. Então agora a expectativa é que um verdadeiro tesouro, assim como essa carta, seja localizado também em outro local, ou até outros ambientes do município de Morro da Fumaça. Agora, claro, a carta ela vai ser toda restaurada e ficará em exposição, porque conta, sim, parte da história do município de Morro da Fumaça. Uma história bastante curiosa e bastante interessante que resgata, né, esse contexto histórico do município e faz uma homenagem ao primeiro administrador eleito do município de Morro da Fumaça, além, claro, dos vereadores também. Uma história bastante bacana por aqui. Claro que essa carta agora está sendo muito bem cuidada e vai servir também para mostrar um pouco mais da história do município, para a educação do município, para as crianças conhecerem um pouco mais sobre a história de Morro da Fumaça. 55 anos, Juno, essa carta ficou aí. Imagina quantas outras não estão escondidas. É muito bacana ver essa preservação, vira um item, um artigo histórico. Sem dúvidas vai ser muito bem utilizado. Caligrafia bonita, hein, gente? Olha aí, ó. Acompanha na tela aí o então prefeito. Muito boa a história trazida pelo Juno César aqui ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Obrigado, Juno. Bom dia de trabalho. Daqui a pouquinho tem mais novidades da região sul.